Ei, para de barulho aí que eu vou começar a gravar agora aqui, Samuel, por favor. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no meu cantinho. Eu sou Raquel Escócio, sou artesã, trabalho com encadernação. E nesse vídeo eu vou te mostrar como cortar esses pedaços de papelão. Aqui eu estou utilizando papel Paraná, número 60. É o que eu uso para fazer as capas de cadernos como esses aqui, olha. Cadernos e cadernetas de vacina. E aí eu compro o papel Paraná inteiro, medindo 1 metro por 80. Faço o desenho das medidas que eu quero e faço o corte. Você também pode usar o papelão cinza. Eu não uso porque não tem aqui na minha cidade, não tem aqui nas redondezas. E eu consigo usar o papel Paraná e dá super certo, o produto fica bom, fica legal. Então eu já estou acostumada a comprar o papel Paraná e fazer o corte em casa. E para quem também precisa fazer esse corte em casa, eu estou gravando esse vídeo para te mostrar como desenhar o papelão e como cortar o papelão. Vou te falar quais as medidas que eu uso, mas você pode adaptar aí para as medidas que você precisa. É só fazer o cálculo direitinho para você conseguir riscar o papelão e fazer o corte nas medidas que você precisa, tá bom? Eu usei uma folha de papel Paraná e cortei 20 pedaços. Sempre que eu faço, eu corto essa quantidade para essa medida que eu estou usando da capa de caderno, agenda e caderneta de vacinas. E aí, eu vou mostrar direitinho para vocês. Vocês vão precisar de régua e lapiseira para fazer o desenho. Eu gosto da régua transparente para fazer o desenho e a régua de metal para fazer o corte. Mas você pode usar apenas a régua de metal. A régua de acrílico é um pouco complicada para fazer o corte porque o estilete pode cortar a régua e aí ela vai desgastando com mais facilidade. Então eu uso régua transparente e lapiseira para fazer o desenho e uso a régua de metal e um estilete de preferência de boa qualidade para fazer o corte, tá bom? E tem que ter também a base de corte para fazer o corte em cima dela. Vou colocar aqui o desenho da base de corte para quem ainda não conhece. Quando eu comecei a trabalhar com corte de papelão em casa, eu usava um vidro quando eu não tinha base de corte. Mas logo eu providenciei, comprei pela internet e ela é muito importante porque ela preserva a lâmina do estilete por mais tempo, tá bom? E aí também ajuda, auxilia na hora que você for cortar, a cortar com um pouco mais de facilidade. Então, vamos pro vídeo. Eu espero que esse vídeo te ajude aí a fazer os seus desenhos e cortar o seu papelão em casa. Então, para cortar a folha do papel Paraná, eu coloco ele aqui em cima da minha mesa da cozinha, que é a única mesa que eu tenho aqui em casa que caiba ele inteiro. E aí agora eu vou mostrar como que eu faço as marcações, o desenho, para depois fazer o corte. Olha, eu tenho aqui umas anotações que eu fiz como se fosse um mapazinho para servir de orientação para quem ainda não tem costume de fazer desenho no papelão, utilizando a régua, como multiplicar as medidas e tal. Então, o meu papelão Paraná, ele tem 1 metro, 100 centímetros por 80 centímetros. Então, ele tem aqui 100 centímetros e aqui ele tem 80. E eu sei que nesse sentido ele é mais duro. Coloquei aqui, ó, mais duro. Você percebe isso quando você pega o seu papelão aí e tenta dobrar, tenta fazer isso. Você vai ver que tem um lado que é mais duro, que tem mais dificuldade para dobrar, e tem um lado que é mais mole, vai ser mais fácil. Então, esse sentido mais duro, eu vou fazer a marcação de 22 centímetros. Deixa eu anotar aqui que eu esqueci. As minhas capas, elas têm 22 por 15 e meio. Eu sempre corto o meu papelão nessas medidas e deixo já cortado, porque é a medida das capas dos cadernos, das agendas, da maioria dos trabalhos que eu faço é nessa medida. Quando é caderneta de vacina, que é 15 centímetros, eu só faço pegar lá as capas que já estão cortadas com 15,5 e retiro meio centímetros. Então, na hora que eu tô cortando o papelão grande para guardar os pedaços já cortados, eu sempre corto desse tamanho e deixo tudo padrão. Então,
A medida de 22 centímetros, eu vou fazer as marcações nesse sentido, porque é o lado mais duro do papelão. Eu vou posicionar a régua aqui e vou fazer essas marcações aqui, olha. De 0, eu vou marcar 22 e 44. Minha régua tem 50 centímetros, então só dá para mim marcar até aqui. Nesse sentido, eu vou fazer as marcações de 15,5. Então, vou posicionar a régua aqui e vou marcar 15,5, 31 e 46,5. Daí já não dá mais para marcar 15,5 mais para frente. Então, eu passo uma linha e continuo posicionando novamente a régua mais para frente. E aí, fazendo dessa forma, depois esse papelão vai ficar todo cheio de quadradinho e aí a gente vai cortar. Inicialmente eu vou estar usando só a régua transparente e uma lapiseira. A minha lapiseira é a 0,5, também pode ser a 0,7. Eu gosto da mais fininha, porque quanto mais fininha a marcação que você fizer, mais precisão vai ter a medida do papelão depois de cortado. Se fizer com caneta ou com lápis que tem a ponta muito grossa, pode ser que dê diferença, fique meio torto, pode dar alguma diferença aí depois do corte feito. Então, posicionei a régua aqui, vou fazer primeiro as marcações de 15,5, para depois eu fazer as marcações de 22 centímetros. Então, vou marcar aqui no ponto 15,5, 31, 46,5. Aí eu vou subir a régua um pouco. Posiciono novamente o ponto 0 da régua aqui na extremidade do papelão e vou marcar de novo 15,5, 31, 46,5. Feitos os pontos aqui embaixo e aqui em cima, eu vou virar a régua e vou marcar juntando os dois pontos. Terminei de fazer aqui as marcações de 15,5, 31, 46,5. Fiz as linhas juntando os pontos. Agora eu vou colocar a régua daqui desse último traço para frente para dar continuidade até onde eu posso usar o papelão. Fazer as marcações de 15,5, né? Tracei as linhas e agora eu vou fazer as marcações de 22. Posiciono aqui no início do papelão no ponto 0 e vou fazer aquela marcação de 22 e 44. Marcações, é hora de fazer o corte. Vou usar uma base de corte, ela é menor que o meu papelão, então onde eu for passar o corte eu coloco a base e depois eu vou arrastando a base, arrastando o papelão na verdade para cima da base para poder ir cortando. Vou usar régua de metal e um estilete. É muito importante que essa pontinha do estilete esteja bem afiada. Então, se você já tiver usado ela várias vezes com alguma outra coisa que você estava cortando, é bom você quebrar ela aqui, olha, nessa linha. Então, usa um alicate e quebra essa ponta para usar a parte aqui de baixo, onde vai estar mais amolado, para fazer o corte do papelão. Senão você vai ter que fazer muito esforço e vai dar mais trabalho. Estiver fazendo o corte, você segura a régua posicionada certo com a linha que você marcou com a lapiseira e passa o estilete em cima da linha, deixa a linha aparecendo.
Você não esconde a linha para baixo da régua, você deixa ela certo na extremidade da régua, de maneira que você passe o estilete em cima da linha que você fez. E aí, a força ela tem que ser principalmente na mão que você está segurando a régua, para que essa régua não saia do lugar. E aí o estilete você passa quantas vezes for preciso, até você sentir que ele está encostando lá na base, ou até você levantar o papelão e ver que já cortou. Esse pedaço que sobra você pode usar para fazer bloquinho. Dois, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 pedaços de 22 por 15,5, o que dá para fazer 10 cadernos ou 10 capas de caderneta de vacina. Prontinho, papelões cortados. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre encadernação, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu gravo um vídeo explicando para você, mostrando para você se eu puder te ajudar. Um beijo e até mais!